Mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso. Um programa, várias descobertas. Nas suas noites de sexta, Globo Repórter. Olá, boa noite. O Jornal do Amazonas começa agora. Nessa edição vamos trazer mais um desdobramento no caso dos missionários que construíram casas de alto padrão em uma área de proteção ambiental em Novo Airão. Esse casal foi indiciado pela polícia. A Procuradoria-Geral do Estado acionou a Justiça para pedir uma indenização de 5 milhões de reais por danos morais coletivos. Polícia prende 13 foragidos da Justiça envolvidos em roubos e em furtos de veículos em Manaus e no interior do estado. Tem também a prisão da falsa dentista, presa por realizar procedimentos sem atuar na área e ter extraído dentes de mais de 50 pessoas em Manaus. A mulher chegou a abrir 3 clínicas em bairros diferentes de Manaus para aplicar os golpes. E os detalhes sobre o estudo que revelou que aqui no Amazonas, 62% da exploração madeireira é ilegal. As principais notícias do dia, agora no Jan 2. O Jan 2 começa com mais um desdobramento no caso dos missionários que construíram casas de alto padrão em uma área de proteção ambiental. Agora o casal foi indiciado pela polícia. Beatriz e Robert Hitzenthaler foram indiciados pela Polícia Civil por crimes ambientais. Eles são os responsáveis pela ONG Global Thinkers Now e construíram casas de alto padrão em uma comunidade em Novo Airão, que é uma das 19 da RDS Rio Negro. Constatamos que o local foi desmatado para construir as 2 residências, e mais uma passarela e um pier. E por isso que eles foram indiciados por esses crimes, crimes ambientais, que são o desmatamento de área de preservação permanente, danos à RDS Rio Negro e ausência de licenciamento ambiental para construção de obras. A Beatriz é brasileira e o Robert dos Estados Unidos. Em 2015, os dois se instalaram na comunidade Santo Antônio. Prometendo benefícios aos moradores, conseguiram convencer a comunidade a doar o terreno de 5.000 metros quadrados, como mostra este termo de doação, assinado pelo líder comunitário da época, Edilson Martins Pinheiro. Mas para a polícia, o documento de doação do terreno não tem validade legal. E o ex-líder comunitário também foi indiciado por ter se omitido diante do desmatamento da área. E tem todos um trâmite para ser feito isso. Então, uma simples assembleia de uma comunidade não tem poder jurídico para ser realizada nesse sentido. A comunidade não tem competência para autorizar a instalação de obras no local. O IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, diz que usa imagens de satélite para monitorar ações criminosas de desmatamento no estado. Mas o local onde a sede da ONG foi destruída foi desmatado. Em junho, a SEMA multou a ONG em quase R$60 mil e as construções foram interditadas. Mas o casal continua na comunidade. Agora, a Procuradoria-Geral do Estado acionou a Justiça para pedir uma indenização de 5 milhões de reais por danos morais coletivos e que Beatriz e Robert Hitzenthaler saiam definitivamente da comunidade Santo Antônio. Está sim no radar uma análise muito maior sobre esse caso, porque não é apenas a retirada, não é apenas usar os edifícios para a comunidade, é também verificar aonde houve omissão. Para este sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, que se dedica a assuntos ligados a comunidades tradicionais, o fato de moradores terem, no início, concordado com a instalação da ONG não impede fiscalização alguma do poder público. O secretário de Meio Ambiente, os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente têm obrigação, diante de uma degradação ambiental, atuar. Sobretudo porque você não precisa mais nem ir a campo. Com a imagem de satélite, por exemplo, você vê. Então, não tem sentido a Secretaria de Meio Ambiente se eximir de um ato de fiscalização
e de uma determinação de que aquela comunidade precisa ser respeitada e a igreja e a organização religiosa precisa sair dali. Por meio de nota, a defesa dos missionários informou que não se manifestará porque ainda não foi notificada, mas disse que recebeu o terreno doado, já limpo, pelo então líder comunitário na época. Edilson Martins Pinheiro, o líder comunitário, disse que a doação foi feita para que houvesse benefícios à comunidade e que não pode ser responsabilizado pelas construções feitas na área. A reportagem pediu entrevista com o diretor-presidente do IPAAM, Gustavo Picanso, e com o secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, para falar sobre a fiscalização desse local, mas não teve resposta. No Amazonas, 62% da exploração madeireira é ilegal. É o que aponta um estudo que mapeou áreas com retirada de madeira no estado por satélite e também cruzou as informações para a atividade que são emitidas pelos órgãos ambientais. A Catiane Moura, ao vivo, tem as informações para a gente a partir de agora. Catiane, boa noite para você. Muito boa noite para você, Alex. Boa noite para você de casa. Números que abrem aí um alerta, sobre a exploração de madeira ilegal aqui no Amazonas. Como você já adiantou, o estudo divulgado hoje trouxe essa informação que mais da metade da exploração de madeira aqui no Amazonas acontece de forma ilegal. Foram 68 hectares explorados entre agosto de 2023 e julho de 2024. 42 mil hectares foram explorados de forma irregular, o que representa 62% dessa ilegalidade. Esse levantamento foi feito pela rede CIMAX, que analisou imagens de satélites de áreas degradadas e cruzou com as licenças emitidas pelos órgãos ambientais aqui do Amazonas. O estudo também trouxe um aumento de 9% na exploração irregular de madeira no período também analisado de 2023 para 2024. Um ponto que chama a atenção é que a retirada dessa madeira avança principalmente em áreas protegidas. O estudo mostra que 13% da extração criminosa acontece em terras indígenas e também em unidades de conservação. Mais um dado crítico aparece quando a gente olha de onde essa madeira é explorada, de onde ela é retirada. E 2 municípios do estado lideram aí o ranking, como Boca do Acre e Lábrea, que juntos somam 75% da exploração ilegal de madeira. Na sequência vem Pauini, Manicoré e Humaitá. A maioria dessas áreas está registrada em imóveis rurais, que constam em bancos de dados públicos, ou seja, segundo os pesquisadores, o Estado tem todas as informações necessárias para fiscalizar e também punir esses criminosos. A exploração autorizada, segundo o levantamento, cresceu 131%, mas ainda está muito longe de chegar aos números da extração ilegal de madeira aqui no Amazonas. Nós entramos em contato com o governo do Amazonas, IPAAM e também o IBAMA, que são os órgãos fiscalizadores, para ouvir um posicionamento e ainda aguardamos uma resposta. Alex. Ok, Catiane, o espaço está aberto. Obrigado pela sua participação, boa noite. E você de casa, é claro que também pode participar do Jan 2 enviando sua mensagem, aquele comentário. O nosso WhatsApp está na tela, DDD 92 98504 4085. A gente espera o seu recado e ao final dessa edição vamos colocar aqui na tela do Jan 2 para conhecer você. A seguir, golpe da falsa dentista prejudica pelo menos 50 pessoas em Manaus. A suspeita foi presa. Nesse momento, 6h18, Jan 2 volta já. Eles já sentiram o gostinho dessa taça mais de uma vez. Mas a fome de título não passa nunca. Cabuloso e Timão. Só uma vaga. Próxima quarta, depois de 3 graças. Cruzeiro e Corinthians. O jogo de ida da semifinal na Copa dos Milhões. Copa do Brasil não é pra jogar, é pra vencer. É
domingo, a grande final da Dança dos Famosos 2025. Todo o elenco vai estar presente. Tati Machado e a bailarina Ingrid Silva ajudam a decidir. Silvério Pereira, Vanessa Camargo, Manu Batidão. Quem vai levar o troféu deste ano, a gente descobre ao vivo no palco do Domingão. A gente está esperando vocês, vai ser lindo. Mano, mana. As pessoas de fora podem até saber que mano é diminutivo de hermano, mas elas não usam essa palavra tanto quanto os nortistas. Por aqui tem gente que usa o mano e mana quase como se fosse uma vírgula. Usamos maninho para falar até com quem a gente nem conhece. Por exemplo, ei maninha, quanto é que tá a banana? Mas isso era falso. Segundo a polícia, ela pode ter enganado mais de 50 pessoas. Jovina foi uma das vítimas. Há 2 anos, sofreu prejuízo de R$ 1.200. Eu queria colocar a faceta e ela não terminou o meu serviço, né? Por R$ 1.000 ficou na mão dela. A senhora fez o pagamento antecipado? Fiz, antecipado. Esta outra vítima relata que pagou R$ 13.000 e não conseguiu concluir o serviço de implante dentário. Porque era um implante. Implante não. E agora não, nada. Perdi R$ 3.000 praticamente. Gleisa Vasconcelos de Oliveira, de 42 anos, é suspeita por estelionato. Segundo a polícia, ela aplicava golpes financeiros, oferecendo serviços de odontologia sem formação acadêmica para atuar na área. Ela anunciava serviços ali de estética, de odontologia, acabava extraindo diversos dentes da arcada dentária desses pacientes. Esses pacientes acreditavam que iriam ser contemplados ali com serviços de estética para um implante dentário e acabavam sendo enganados por essa cidadã. Segundo a polícia, as investigações iniciaram há cerca de 8 meses. A mulher chegou a abrir 3 clínicas em bairros diferentes de Manaus para aplicar os golpes. Durante as consultas, ela convencia as vítimas a extrair os dentes com a promessa de que receberiam implantes dentários. Só que os serviços nunca foram concluídos. Cerca de 50 pessoas foram vítimas dos golpes. O prejuízo, segundo apurado pela investigação, pode chegar a R$ 80 mil. Agora a gente vai desenrolar ainda mais, desdobrar ainda mais as investigações para tentar identificar a participação também de outras pessoas que eventualmente tenham dado acesso a essa criminosa em suas clínicas para que ela pudesse atuar na condição de dentista sem ter a formação. A mulher está presa preventivamente e passou por audiência de custódia. Ela deve responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão e lesão corporal grave. A Rede Amazônica ainda tenta localizar a defesa de Gleisa Vasconcelos de Oliveira. O fim do ano chegou e com ele aumentam as tentativas de golpes de todos os tipos, viu? O Fato Fake separou uma mensagem que tem chegado nas redes sociais prometendo um abono natalino. É sempre bom desconfiar, né, de dinheiro fácil. Paula Paiva explica pra gente. Oi, pessoal, eu já tenho um alerta importante para você ficar de olho. Presta atenção nisso aqui. Tá circulando no WhatsApp uma mensagem como se fosse da Caixa do Governo Federal. Ele promete o pagamento de um abono natalino. Mas isso é fake, é golpe, tá? Nessa mensagem, os golpistas prometem um benefício de R$ 930. E aí o texto diz que milhões de pessoas já resgataram o abono e que tem um prazo para pegar esse dinheiro. A mensagem induz você a clicar num link, só que esse site está hospedado na Rússia, não tem nada a ver com o governo brasileiro. A gente também procurou, claro, a Caixa e o governo federal que confirmaram, essa mensagem é um golpe. Então fique esperto, não clique em nenhum link de pessoas ou contatos que você não conhece. Agora, mudando de assunto, nesse final de semana teve a final da Libertadores, né? Não vou entrar no mérito do resultado, mas eu só quero que você veja esse vídeo que viralizou. Ele mostra o Messi vestindo a camisa do Flamengo e desejando boa sorte torcendo pro time.
Mas será que o Messi torceu mesmo pro Flamengo? Olha, para quem ele torceu, a gente não sabe, mas o vídeo, esse aqui, é fake, tá? Foi criado com inteligência artificial. A gravação engana bem, né? Parece real. Mas a gente colocou esse vídeo numa ferramenta que mostrou 99% de chance de ter sido criado por IA, de ter sido criado digitalmente. Você já sabe, esses e outros destaques estão em g1.com.br/fato ou fake. E a gente segue com notícias policiais. A Polícia Civil do Amazonas divulgou o resultado da Operação Black Flag, que prendeu foragidos da justiça envolvidos em roubos e em furtos de veículos. A operação visa desarticular grupos responsáveis por sucessivos crimes contra o patrimônio, sobretudo aqueles que atingem motoristas. O delegado responsável pela operação falou que esses criminosos se aproveitam desse período de maior circulação de pessoas para cometer esse tipo de crime. Foram presos no interior do estado de São Paulo e aqui. Todas as pessoas relacionadas com roubo de veículo, né? A gente quis fechar o ano aí com mandatos que nós estávamos em aberto e pessoas já condenadas. Essa semana foi toda de trabalho, das equipes das duas delegacias, contamos com o apoio de fora. E hoje, né, um resultado de 13 pessoas presas e 14 mandados cumpridos. Uma grande operação contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas terminou com apreensões milionárias, prisões e também bloqueio de bens. Drogas, armas, dinheiro em espécie e carros de luxo. Esse foi o resultado da terceira fase da Operação Renocrim, que desarticulou uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Essa operação ela foi deflagrada em Manaus, no Ceará, no Piauí e em Tabatinga. E resultou na prisão de 10 pessoas, num bloqueio de 47 milhões de reais. Essa operação foi voltada para essa parte da lavagem de capitais. A investigação, que demorou aproximadamente 10 meses, identificou um grupo criminoso que era responsável em transportar grandes quantidades de material entorpecente da região de fronteira até a capital Manaus. Um detalhe, eles faziam todo esse transporte com escolta armada. Eles traziam em lanchas rápidas, fizeram a migração desse transporte das lanchas para um barco pesqueiro. As investigações continuam até que nós consigamos responsabilizar os verdadeiros proprietários dessa droga. A seguir, tem a programação do Mundo Encantado do Natal 2025 no Palácio da Justiça. As imagens são ao vivo e bem convidativas. 6h27, nós voltamos já. Milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos da Terra, mas agora que estão de volta, pode ser a nossa vez. Essa coisa é uma máquina de matar. Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Domingo, na temperatura máxima. Olha a cerveja pesada, a cerveja que incha! Amigo, me vê uma! Nossa, isso é top. Pô, Juninho, cerveja amarga na praia. Ai! Que quadradeza! Amigo, que quadradeza! Que quadradeza! Amigo, que quadradeza! Praia pede um escolzinho. A cerveja que desce é redonda. Beba com moderação. Samuel tenta conseguir o vídeo que pode colocar Jax na cadeia. Cadê o celular? Esse? Me dá! Ô, Samuel! Para! Hoje, Dona de Mim. Hoje, em Manaus, a Marinha do Brasil realizou a passagem de comando do 9º Distrito Naval. Quem assume agora é o vice-almirante André Luiz de Andrade Félix. A cerimônia foi realizada na sede do comando do 9º Distrito Naval, no centro de Manaus, e contou com a presença do comandante de operações navais da Marinha do Brasil, almirante de esquadra Cláudio Henrique Melo, e também várias autoridades civis e militares. Como eu falei na minha ordem de serviço, ele é muito grande. E o mais importante aqui é manter a navegação segura, manter todas as vias de navegação sempre abertas, uma vez que as estradas aqui são os rios.
O 9º Distrito Naval é o comando da Marinha que representa o poder naval e a autoridade marítima nos estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia, cobrindo uma área de mais de 2.200.000 quilômetros quadrados e 22.000 quilômetros de rios navegáveis. É grande demais. A Rede Amazônica conquistou 6 troféus durante a 4ª edição do Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental. A premiação, que este ano registrou 300 inscrições, reconhece trabalhos que destacam temas como saneamento básico, sustentabilidade e meio ambiente. Na categoria COP30, o repórter do G1 Amazonas, Patrick Marques, foi o grande campeão com a reportagem Saneamento em Palafitas de Manaus, apresentado na COP30, inspira soluções para periferias amazônicas. Já na categoria áudio, a jornalista Nicole Gomes, da CBN Amazônia, conquistou o primeiro lugar com a reportagem Memória e Alerta Ambiental impulsionam recuperação dos igarapés de Manaus por meio do saneamento. A reportagem foi premiada também com o segundo lugar na categoria Trata Bem Manaus. Na mesma categoria, a jornalista Carolina Diniz, da Rede Amazônica, recebeu o terceiro lugar pela reportagem Saneamento Básico em Manaus, Avanços e Desafios para Melhorar a Qualidade de Vida, que mostrou os avanços e os desafios de uma cidade onde mais da metade das casas ainda não tem saneamento básico, com a esperança de mudança, que prevê investimento de 3 bilhões de reais para universalizar o serviço até 2033. As imagens foram de Michel Castro e José Lima. Apoio, Josenias Cardoso. Produção, Vitor Garcia e edição de imagens de Juan Reis. No telejornalismo, Daniela Branches conquistou o primeiro lugar e também recebeu o grande prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental, principal reconhecimento da noite, com a série de reportagens Amazônia, Água Nossa, exibida no Jornal do Amazonas, 2ª edição, onde mostrou especialistas em meio ambiente que destacaram o papel vital da floresta na preservação dos rios, nascentes e do clima, e o alerta de proteger a Amazônia para garantir o futuro da água no planeta. O caminho que cerca de 730 milhões de litros de água percorrem por dia até chegar nas torneiras. As imagens foram de Alexandre Pereira, Gato Júnior, a produção de Luana Lima, edição de imagens de Ailton Pessoa e edição de texto de Maiane Holanda. Parabéns a todos esses profissionais. E olha, começou hoje a programação da Fábrica do Papai Noel no Palácio da Justiça. A Carla Mendes está lá e traz informações ao vivo para a gente agora. Carlinha, tudo bem? O trono do Papai Noel já está por aí, não é? Boa noite. Tá sim, Alex. Boa noite para você que nos acompanha. Vou contar para vocês, o Papai Noel tem uma fábrica de presentes aqui em Manaus, viu? E tá funcionando no centro, no Palácio da Justiça, bem aqui atrás do teatro. Ele tem todos os seus ajudantes aqui, tá produzindo tudo. E olha aí, eu vou mostrar que tá acontecendo uma visita agora mesmo. Várias crianças que vieram aí, né, prestigiar o Papai Noel, entrar na magia do Natal. Nessa parte aqui inicial, olha, ele conversa com todos eles. Vou até colocar para vocês escutarem um pouquinho. Minhas ajudantes, quem aqui topa ser meu ajudante? Quem? Eles entram aqui e ajudam o Papai Noel a produzir os presentes de Natal. Um espaço totalmente interativo, eles participam de oficinas, conhecem, né, a fábrica do Papai Noel e o melhor, é uma programação gratuita, acontece aqui no centro de Manaus, começou hoje e vai até o dia 23 de dezembro, sempre a partir das 5 horas da tarde até 8h40. Para participar é preciso fazer agendamento no site da Secretaria, mas lá no G1 Amazonas você confere todas as informações, os links para acessar também, como fazer todo esse processo. Alex, uma programação bem legal, principalmente para quem tem criança pequena, né, quer introduzir a criança, né, na magia do Natal. Então, todo mundo aqui já entra nesse universo, fica encantado, inclusive eu já vou fazer o meu pedido, viu, Alex? Sempre de uma coisa, o
Faz teu pedido sim, faz por nós aqui, em nome da TV, viu? Um abraço para você. Ficou lindo o cenário, né, gente? Esse tapete verde com Papai Noel vermelho contrastou, ficou lindo. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Carla, e a toda a equipe pela transmissão. E eu quero saber quem está desse lado aí na nossa interatividade, participando, enviando mensagem. Temos alguns participantes, vamos ler aqui as mensagens que chegaram na edição de hoje. Mensagem da Socorro, ela diz assim: boa noite, Alex. Em cada esquina tem um consultório dentário, tem que ter cuidado, muito cuidado, pesquisar sempre, gente, se esse profissional está cadastrado nos conselhos. Graça fala também da falsa dentista, tem que devolver o dinheiro das pessoas que ela lesou. Tem sim, as investigações estão em cima disso. E o Gabriel, que comenta: alguns estrangeiros pensam que podem fazer o que querem na nossa Amazônia. Não é bem assim, não. Verdade, Gabriel. Obrigado pelas participações de todos. O Jornal do Amazonas vai ficando por aqui. Amanhã cedinho tem Bom Dia Sábado. Você é nosso convidado. Logo depois, Jam 1 com as notícias locais. Eu e você temos um encontro no Jam 2 de sábado. Cuide-se, fique bem. Boa noite, bom fim de semana. Tudo que acontece no Amazonas está no G1. De Manaus ao Maitá, de Coari a Manicoré. Notícia que chega com credibilidade direto para você. De um extremo ao outro, a gente leva a informação que move a Amazônia. Se é fato, tá no G1. Não descansaremos enquanto não conseguirmos a BR-319. Foi com muita luta e trabalho que conquistamos a trafegabilidade, reconstruímos pontes e mais 52 quilômetros de asfalto novo. Mas o MDB quer mais. Queremos o nosso direito de ir e vir. Essa rodovia é vida, é desenvolvimento e oportunidades para milhões de brasileiros. Esse sonho vai virar realidade. MDB, experiência que transforma o nosso estado. Dona de Mim. Oferecimento Chester Perdigão. Só Perdigão tem Chester. No capítulo anterior.